Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu colocar o título da nossa live aqui para todo mundo. Thaís, tudo bom? Oi, Leonardo, tudo jóia? Tentando fixar o comentário, consegui. Tudo jóia? Bom dia, Thiago. Tudo bom com vocês? Tudo jóia, tá? Que bom que você tá aqui de novo. Hoje tô bem melhor, já vamos começar melhor. Ontem eu tinha tido uma insônia terrível, mas aí a gente entra na live e a coisa vai indo, né? Oi, Zu, tudo bom com você? Tudo jóia? Acho que tem um delay, né? No texto de vocês pra mim. Bom dia, obrigada pela companhia de vocês essa semana. Tá sendo uma experiência bem interessante pra mim. Bom dia, Poliana, tudo jóia? Uma experiência de fazer essas lives todo dia, né? De preparar o conteúdo para a gente conversar. E hoje à noite essa aula, né? Que a gente vai ter, para quem ainda não tiver sabendo ou não tiver inscrito. Bom dia, Mayumi, tudo bom? O link tá o link tá na bio aqui do Instagram. Então dá pra entrar e se inscrever lá, que vai ser bem legal. Aí no YouTube dá pra ter slide, dá pra falar, né, com mais detalhes. Então vai ser legal. E é bom, ó, e saber que tá sendo legal, viu, Zu? A Zolene já fez até um curso mais profundo comigo, que é o grupo de mentoria do Conecta, né? E é bom então saber que mesmo assim essas lives trazem conteúdo, né? Bom dia, Sabrina, tudo jóia? Bom dia, Má, de novo. Então, a gente vai começando. Não sei se vocês viram que eu tô tentando compartimentar um pouco mais, né? De eu falar um pouco com vocês agora no começo, entrar o conteúdo e a gente voltar a falar no final. Mas assim, se alguém for tendo perguntas enquanto eu for colocando, enquanto eu estiver falando, pode colocar aqui, porque... Deixa eu até pegar minha água aqui. Porque aí a gente vai ampliando, né, esses assuntos. E hoje é um assunto cabeludo. Vocês me perdoem que minha garganta tá super seca esses dias, o tempo tá seco, né? Apesar de que parece que deu uma chovidinha ontem, mas o tempo tá seco. E hoje o assunto é bem cabeludo, vocês viram, né, que eu fixei aqui embaixo o tema, assim, que eu separei para nossa live de hoje. Oi, Gi, tudo jóia? Que é o segredo para vender seu produto ou serviço, mesmo sendo tímido ou tímida e tendo vergonha de vender, né? Hashtag quem nunca. Eu acho que é aquele tema que todo mundo passa por ele. E até estava conversando sobre isso agora há pouco no WhatsApp com a Zulene, né, Zu? Que ela que tá aqui com a gente. Então, até em função da minha conversa com a Zu, eu anotei algumas outras coisas aqui para falar com vocês. E eu acho que esse é um tema tão recorrente, porque assim, eu dou vários tipos de curso, né? Eu tenho o grupo de mentoria do Conecta, que é uma coisa que eu tenho falado mais aqui recentemente, porque logo eu vou abrir vagas. Mas eu tenho workshop de design thinking, eu tenho trabalho com mídias digitais, tenho trabalho com inovação, tenho trabalho com business model canvas, enfim, todo o trabalho com empreendedorismo, meu livro, tudo isso. E esse assunto, toda vez que eu tenho um curso, onde quer que seja a pessoa tá comigo, veio direto comigo, seja eu estou fazendo um curso num Sesc, seja numa associação comercial, que são empreendedores às vezes com 20 anos de estrada, seja numa pós-graduação, que eu também dou aula em pós-graduação, todo lugar tem essa questão, em todo lugar tem essa questão. É bem raro achar alguém que não tenha esse problema. E quem são as pessoas que não têm esse problema, tá? Que a gente às vezes fica até curioso. Quem que é essa pessoa que não tem esse problema?
É aquele vendedor nato, sabe? E geralmente é aquela pessoa que meio que quase que vai trabalhar em vendas, né? É um vendedor nato mesmo. Essa pessoa não tem problema. No geral, uma personalidade extrovertida, né? Então, se a gente for fazer um teste de personalidade, por exemplo, como eu costumo fazer no Conecta o Myers-Briggs, né? Que vai pegar a questão da extroversão e da introversão. Se a gente for fazer um teste de personalidade com essa pessoa que é o vendedor nato, no geral ela é extrovertida. Então já começa por aí. Lembrando que introversão e timidez são duas coisas diferentes, né? Introversão quer dizer que você recupera a sua energia vital mais na solitude do que no grupo, né? Então, se você tem um evento em que você tá com muita gente, você precisa conversar, etc., não quer dizer que você não consegue, né? Não quer dizer que a pessoa é tímida, mas aí ela chega em casa, ela, ai, deixa eu ficar quietinha aqui, preciso me recuperar, né? Vai se recuperar com um livro, com alguma coisa assim. Eu por exemplo, tô nesse espectro, né, da introversão. A timidez, ela pode acontecer com um introvertido ou com um extrovertido, né? Ela tem a ver, na verdade, com uma certa vergonha, né? A timidez, assim, eu não quero aparecer e tal. Ela é mais nesse caminho. Mas, assim, aparece a... Você é extrovertida ou introvertida, Sá? Fiquei na dúvida. Oi, César, bom dia, tudo jóia? E aí, a gente... introvertidos e extrovertidos, ambos têm esse problema, porque essa questão da venda, ela vai passar por um outro lugar. Então vamos lá, já entramos, já falamos bom dia, vou entrar no assunto, tá? Mas aí, se vocês tiverem perguntas, vão colocando aqui, eu tô lendo o que tá passando aqui, eu vou falar um pouco e aí a gente volta de novo nisso, tá bom? Bom dia, Evair. E aí, vamos lá. Então, assim, ó, eu separei, deixa eu ver, 8 tópicos aqui que eu quero falar com vocês sobre esse assunto, tá? Primeira questão, então, já que nós estamos falando de introversão e extroversão, vamos falar dessa história da timidez, né? Vamos falar dessa história da timidez. Muita gente fala assim, eu sou tímido para vender, né? Eu tenho timidez para vender. E não necessariamente é uma pessoa que é tímida na vida, né? E aí, o que acontece com essa pessoa? É um excesso de autoconsciência, né? Um excesso. Então, é aquela pessoa que ela tá o tempo inteiro autoconsciente dela mesma. E num processo de muito julgamento. Por isso que eu falei que, às vezes, timidez tem a ver com... tem a ver com vergonha, tem alguma questão de vergonha envolvida, né? Então, a pessoa, ela tem um nível de autoconsciência muito alto e ela tem a impressão que os outros estão a julgando da mesma forma que ela está se julgando. E não é assim, tá? Isso não está acontecendo em, sei lá, a maior parte dos casos, né? Não quero inventar uma estatística aqui, mas eu acredito que na maior parte dos casos isso não está acontecendo, né? Porque nós somos nossos maiores julgadores. Mas aí, então aí essa é uma questão mais complicada. Mas no 1 a 1, né? No 1 a 1, no geral a gente não vai ter problema, mesmo que a gente seja introvertido, com uma pitadinha talvez de timidez, né? Quando eu tô conversando 1 a 1, eu vou conversar, né? A não ser que eu esteja uma questão patológica, e aí não é isso que a gente tá falando, né? Porque aí é questão para terapia mesmo e tá tudo certo, a gente tem que buscar ajuda. Mas mesmo que eu tenha essa pitada de timidez, no 1 a 1 eu vou ter conversas, né? Ou em grupos menores eu vou ter conversas. Mas aí aparece uma outra questão que acontece, aí eu posso dar uma estatística, tá? E posso dar uma estatística dos meus alunos, das pessoas que fizeram meus cursos até hoje. E essa estatística é praticamente 90% das pessoas, e eu tô falando, tentando caçar na minha cabeça a exceção aqui, não tô conseguindo, tá? Mas assim, praticamente 90% das pessoas têm medo de exposição, da autoexposição, né? Algumas pessoas estão melhores nisso, né? Porque já estão fazendo isso há algum tempo. Mas elas tiveram em algum momento, se elas lembrarem, né, da história delas, elas tiveram isso em algum momento. Então, esse medo da exposição, ele é
uma coisa que tem a ver com eu entender eu entender o valor daquilo que eu estou fazendo. Então é uma coisa que a gente eu costumo trabalhar muito isso, que é a gente entender onde está o meu ponto de contribuição, aonde eu estou contribuindo. E aí, assim, brincando com as estatísticas, como eu estou falando aqui, mesmo esses, sei lá, 90% das pessoas que têm medo da exposição, a hora que você vai conversar com essas pessoas sobre o trabalho delas, elas acham que elas estão fazendo um bom trabalho. E elas realmente, no geral, estão fazendo um bom trabalho, né? Inclusive, em função dessa autoconsciência, em função dessa autopercepção, elas se cobram muito. Às vezes tem até um nível de perfeccionismo envolvido. E ao fazer essa cobrança, isso garante que seja um trabalho muito bom, né? E eu já vou entrar mais pra frente um pouco nessa história do preço e tudo que a Azul tá comentando aqui. Mas se eu estou fazendo um bom trabalho, né? Se ao mesmo tempo em que eu tenho essa autoanálise, essa autopercepção, essa autoconsciência, né? E o medo da exposição. Se ao mesmo tempo eu estou fazendo um bom trabalho e eu reconheço que eu trago uma mudança, uma transformação, um impacto positivo para os meus clientes, e no geral, como que eu reconheço isso? Porque eu já tive feedback. Né? Porque eu já tive feedback. A pessoa já me mandou alguma coisa agradecendo, a pessoa já me mandou uma mensagem, já fez uma postagem, já me mandou um áudio pelo WhatsApp, me agradecendo pelos meus serviços. Né? E todos nós passamos por isso também, né? De saber que tem um impacto. Então, já que é assim, onde que está o problema, né? De eu conseguir fazer transpor isso e conseguir comunicar isso com as pessoas. E aí tem um ponto importante, e eu tô querendo fazer uma construção de um raciocínio para a gente chegar em toda essa história. Então tem uma coisa importante que é a questão da nossa criação. Né, dos nossos medos, e eu tô olhando aqui pro lado que tem algumas anotações minhas aqui, que tem os nossos medos pessoais e as nossas sombras. Quem fez Conecta, que tá aqui, sabe muito bem que a gente trabalha isso com cuidado no Conecta. Mas é interessante, né? Porque no Conecta a gente levanta muito isso, né? A gente faz muito esse levantamento da autopercepção, de entender isso. E eu tenho pensado muito em criar um grupo depois para a gente trabalhar isso em mais profundidade. Só isso, sabe? Só esse tema. Inclusive, se vocês acharem interessante isso, me deem o feedback de vocês. Mas para quem passou por esses processos, trabalhar isso, entrar numa questão mais terapêutica mesmo para trabalhar isso. Mas assim, essas proposições de valores internas, né? Do que é bom, do que pode fazer, do que não pode fazer, do que é justo, do que eu posso falar, do que eu não posso falar, isso vem muito da nossa criação. Com as mulheres, inclusive, é um pouco pior, porque a mulher, no geral, ela é criada para ser uma menina bem comportada. Né? Então você precisa ser uma menina bem comportada. E como funciona uma menina bem comportada? Ela fica quieta e ela só fala quando alguém fala com ela. Né? Então essa é a menina comportada. Então muitas vezes nós fomos educadas para ser essa pessoa e se não fomos, foi graças a uma rebeldia interna. Ufa, graças a Deus que a gente nasce com um grau de rebeldia interna, né? Mas assim, a gente é criado para isso, né? Para veja bem o que você vai falar, não vai incomodar os outros, não vai querer aparecer, não vai querer cuidado com o que vão pensar de você, cuidado com o que o fulano vai achar. E a gente vai crescendo, né? Com esse processo, inclusive educacional, que vai, né? Limitando a nossa expressão, né? Vai limitando a nossa expressão pelo olhar do outro. E aí a hora que chega o momento da gente se colocar enquanto empresa, enquanto marca, enquanto produto, enquanto negócio, tudo isso ainda está funcionando, né? O mesmo mecanismo que fez você
Você ter noção de não levantar no meio da aula e ficar bagunçando e zoando e não sei o que, é o mecanismo que faz você se silenciar depois, né? Então essa rebeldia que a gente tem, a gente precisa se conectar com ela de novo para achar esse lugar, né? Para achar esse lugar. Porque essa autoconsciência é muito detrimental. E eu vejo pessoas assim que são super capacitadas, pessoas extremamente capacitadas e que não se valorizam, né, na medida necessária. E aí uma coisa que acontece junto e misturado com tudo isso é a história da tal da síndrome do impostor, né? Hoje em dia tem um pedaço no Conecta que eu falo bastante disso, né? Tem pessoas aqui que já fizeram antes e eu falo bastante, a gente entra bastante nessa história da síndrome do impostor agora, que é aquela noção de que você é um impostor realmente, né? Você é uma fraude e que vão te descobrir. E é muito interessante, né? Porque o Albert Einstein sentia isso, né? Tem uma frase dele sobre isso. A Maya Angelou, que é aquela escritora norte-americana fenomenal, acho que ela tem 11 livros publicados. Para quem não conhece, tem um documentário lindíssimo sobre ela na Netflix. E aí são pessoas sofrendo de síndrome do impostor, né? Como assim? E eu sempre falo que se a gente conseguir se conectar com esse lugar de eu transformo, eu trago um benefício, e de novo, você disso, porque mesmo que você ainda não tenha aberto o seu negócio, você sabe o impacto que você causa na vida das outras pessoas, e muitas vezes você tem um projeto ou um negócio e você quer fazer alguma coisa justamente para amplificar isso, né, para trazer esse impacto para as pessoas. Então, se você tem isso e você fica guardando, eu sempre falo que você está, na verdade, fazendo um desserviço para as pessoas. Porque se eu tenho um problema que você pode resolver e eu não te encontro, né, e eu tô aqui procurando, eu tô aqui no Google, eu tô aqui no Instagram, eu tô pesquisando, porque eu tenho aquele problema que eu preciso resolver e você é a solução ideal para mim, né? Porque nós temos os mesmos valores, nós temos uma visão de mundo parecida, você vai me tratar, né? Você tem a forma de tratar as pessoas que é a forma que eu gostaria de ser tratada, o teu produto conversa comigo, se rola esse match, né? Entre a tua empresa, o teu produto e eu, e você não aparece para mim, porque você tá tímido em casa, porque você tá com medo de se expor, porque você tá com medo de falar alguma coisa, então isso é um desserviço para mim, né? E aí às vezes eu vou trabalhar com quem? Eu vou trabalhar com o teu concorrente, que às vezes nem é teu concorrente tanto assim, porque não consegue fazer tão bem quanto você, né? Mas é a segunda próxima opção disponível no mercado, e eu vou trabalhar com essa pessoa e muitas vezes não vai chegar no nível que você poderia chegar. Muitas vezes vai me deixar frustrada aquele atendimento, né? Então, nesse sentido é um desserviço. Nesse sentido é um desserviço. Porque o ideal... Sabe aquela coisa assim de todo mundo tem sua alma gêmea, né? Todo mundo tem sua cara metade? Então, todo mundo tem a empresa certa, a empresa ideal ou o empreendedor ideal para resolver o seu problema, né? Eu só preciso achar, né? E se a gente for pensar assim, o Tinder do empreendedorismo, né? Eles são os nossos canais de comunicação. O Tinder do empreendedorismo, para a gente dar match, são as nossas plataformas de comunicação, né? É a tua fala no Instagram, é eu te achar no Google, é uma postagem tua, é um vídeo no YouTube. Esse é o Tinder do empreendedorismo para eu achar meu match, né? Para resolver o meu problema. Então, a hora que a gente pega essa questão de medos e sombras, né, que a gente pega essa questão do medo da exposição, da timidez e de tudo isso, tem uma questão que
eu acho que aí é aí que tá a história, tá? Aí é aí que tá a história, porque eu tô falando assim, qual que é o segredo pra gente vender, né, esse produto, mesmo sendo tímido ou tendo vergonha, né? Quando a gente consegue encontrar um alinhamento do que a gente está fazendo, e nem é só encontrar o alinhamento, quando a gente consegue ter clareza do que a gente está fazendo, quando a gente consegue entender qual que é o produto ou o serviço, mas quando a gente consegue entender o que eu estou entregando de verdade, né? Porque a Mayumi, por exemplo, que está aqui, ela tem o brechó, né? Então eu posso falar que a Mayumi está vendendo roupa usada. Brechó, roupa usada. Mas não é isso que a Mayumi está vendendo. Não é essa forma que ela está vendendo. Ela faz uma baita curadoria, né, das coisas, das peças que ela pega. Ela educa o público dela em cima da questão de moda, de estilo e de tudo isso. Ela seleciona aquilo, ela dá um cuidado, ela faz um atendimento, quer dizer, é uma outra coisa. Então, a hora que eu consigo encontrar clareza nesses níveis, né, em todos esses vários níveis do que eu estou fazendo, é como, sabe assim, quando você assiste um seriado muito legal e aí você vai num almoço de família ou num barzinho com os seus amigos e aquele seriado, tipo, nossa, mudou sua vida, mexeu com você. E você fica meia hora contando para alguém daquele seriado e substitua seriado por livro ou por filme ou por um produto que eu comprei ou pelo um profissional que eu conto. Qualquer coisa que você se empolgue, tá? Qualquer coisa que você se empolgue. Você vai falar daquilo com a maior naturalidade. E assim, se você está falando daquilo para uma pessoa que você acha que é parecida com você e que você acha que vai se empolgar com aquilo tanto quanto você, piorou, né? Larga vocês dois juntos conversando lá e vai embora porque o papo vai longe. Não é assim? Eu tenho uma professora minha, né, que foi professora minha da pós-graduação em psicologia analítica, e eu faço supervisão com ela, e ela é muito assim, né? Agora mesmo ela tá assistindo um seriado que tem, sei lá, 400 episódios, um negócio assim, e toda semana na supervisão ela fica, tipo, 5 minutos falando do seriado pra enfiar na nossa cabeça que a gente tem que assistir, porque é tipo assim, eu sei que vocês vão gostar, eu sei que vocês vão gostar, eu sei que vai mudar a vida de vocês, eu sei que esse seriado é foda, pelo amor de Deus, assim. Ela tá quase implorando pra gente assistir o seriado, entendeu? Porque ela sabe que vai mudar a nossa vida. Ela sabe que vai trazer uma reflexão fenomenal e ela quer até conversar com a gente depois sobre isso. Ela fica pé da vida quando chega na próxima semana e alguém não começou a assistir o seriado. Então, assim, pensa nesse lugar, e todo mundo tem esse lugar, né? E com quem que você vai falar esse tipo de coisa? É exatamente com a pessoa que você acha que é parecida com você, com a pessoa que está alinhada com você, né? Se a gente pegar isso que eu tô falando e a gente transpor esse mesmo pensamento para o nosso trabalho, para o nosso negócio, e gente, é esse o segredo, né? É esse o segredo. Se eu transpor esse pensamento para o meu trabalho e para o meu negócio, falar daquilo que eu faço muda de figura. Muda de figura. E detalhe, eu falei o quê? Você vai procurar na festa, né? Você vai agarrar e falar assim, viu, vem aqui, você não sabe o que eu preciso te contar, né? Você vai fazer isso com a pessoa que eu falei que é o quê? Parecida com você. Não é essa pessoa? Parecida com você, você conhece a pessoa. Você sabe como ela é, você sabe do que ela gosta, você sabe que aquilo vai ter um impacto para ela. Então, na verdade, o que você precisa é achar o seu cliente assim. Você precisa achar o seu cliente que é parecido com você, entendeu? Dentro desse universo de pessoas, quanto que, sei lá, 7 bilhões de habitantes a gente tem no mundo, é isso, mais ou menos? Você precisa achar um grupo aí, que vamos combinar, não é pequeno, né? Que é parecido com você.
Se a gente fosse fazer esse alinhamento por tipologia, por exemplo, de personalidade, mesmo as personalidades que têm uma porcentagem menor na população, elas vão ter 3 a 4% da população nelas. E olha que não é nem por personalidade que a gente vai fazer esse alinhamento. O espectro é muito maior do que esse, né? Porque tem a ver com valores, tem a ver com visão de mundo, tem a ver com transformação, tem a ver com como a gente se sente com aquilo. Então, assim, é um espectro grande. A gente vai precisar encontrar clareza sobre essas questões todas, né? Pra gente conseguir comunicar isso. E na aula de hoje à noite eu vou falar em mais detalhes, tá? Sobre o processo para encontrar essa clareza. Eu vou falar em mais detalhes, né? Na aula de hoje à noite no YouTube, que o link tá aqui na bio. Mas, a hora que a gente acha, né, esse lugar... Existe um livro chamado O Poder dos Quietos, de uma autora chamada Susan Cain. Né? Essa autora, ela lançou um movimento, que é o movimento dos introvertidos. E extrovertidos presentes na sala, por favor. Se isso funciona para introvertido, para vocês mais ainda. Então fica aqui comigo, tamo junto, tá? O que serve para o introvertido, para o extrovertido é tranquilinho, relax, né? A Susan Cain, qual que é a tese dela? Primeiro ela vai ajudar a gente a entender extroversão e introversão, beleza. E aí a introversão tem a ver com isso que eu estava comentando com vocês. Com o que gasta minha energia e onde eu recupero minha energia. Né? E eu vou recuperar na minha solitude e eu vou gastar na minha interação. Mas a Susan Cain, ela faz uma parte, né? Ela faz um detalhe, que é o seguinte: quando o assunto importa, não tem introversão que segure, porque é importante falar sobre aquilo. E aí você fala sobre aquilo. Tanto que a Susan Cain é uma palestrante mundial, é uma palestrante internacional, mundialmente conhecida. E aí, se você é introvertido aqui na sala, e eu sou, você sabe que depois de um processo de alto nível de interação com as pessoas, você fala tipo, eu preciso ficar quietinho. Você chega em casa, nem conversar com mais ninguém em casa você quer ficar em silêncio, né, para recuperar. Mas aquele lugar de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, ele é altamente revigorante num certo sentido. Você vai ter um cansaço de um lado, mas você vai se recarregar do outro. Por quê? Porque aquilo é importante. Então é o mesmo efeito de virar para o teu amigo, para a tua amiga e falar que ele precisa ver aquele seriado. É o mesmo exemplo, entendeu? É parecido comigo. Meu Deus do céu, esse seriado vai mudar a tua vida, pelo amor de Deus, assiste. Então, é do mesmo jeito que eu vou falar do meu produto. Eu preciso achar esse lugar. É esse lugar que eu preciso achar. E aí a coisa facilita. Qual que é esse lugar? Para a gente recapitular, entender de novo, eu estou falando da mesma coisa de várias formas para ajudar você não só a entender, como tentar se apropriar disso. Porque entender uma coisa é um pedaço da história. Se apropriar dessa coisa é outro pedaço. Eu sempre falo quando começo o Conecta, que é um grupo meu que ele é mais longo, né? São 12 encontros. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas Gi, não dá para ser mais rápido? Por que é 12 encontros? É porque existe um tempo para você entender e existe um tempo para você se apropriar, né? E isso daqui é a situação que a gente precisa fazer. E se apropriar leva um certo tempo, né? Então, é esse mesmo lugar, né, que a gente precisa encontrar. É isso que eu estava falando, né? Esse mesmo lugar que a gente precisa encontrar. E como que a gente encontra esse lugar? É entendendo onde está esse alinhamento. É encontrando a clareza de qual é esse seriado que eu quero compartilhar. Porque a hora que eu vou falar com alguém do seriado, né, para pegar esse exemplo, eu tenho clareza, né? Ó, você precisa assistir e você vai adorar, porque é a história de XYZ e eu sei que você ama história. E aí esse seriado, ele faz um passeio pela história da humanidade, tem, sei lá, tem viagem no tempo. Tava vendo Outlander ontem, tá? Por isso que eu tô com a viagem no tempo na cabeça. Tem viagem no tempo e você vai gostar, porque faz uma releitura de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, você tá vendo? Eu tô contando pra pessoa
Eu tô com clareza do que interessa, né? O que interessa, o que vai interessar para ela, por que ela vai se empolgar? Nossa, você não... vou voltar no exemplo da minha supervisão, né? Olha, vocês assistiram esse seriado aqui, né? Esse seriado fala do tema da tua paciente. Esse seriado fala do tema da tua paciente. Exatamente isso que a tua paciente está passando. Você precisa assistir. Você está atendendo essa paciente, você precisa entender melhor o que é o assunto XYZ. Assiste isso. Esse filme retrata um caso muito parecido com o que ela está passando. Então, eu estou sabendo comunicar para a pessoa por que ela vai amar aquilo. Então, o lugar que eu preciso encontrar com o meu produto, o meu serviço, o meu projeto é esse lugar de entender com profundidade o que eu faço e entender por que isso vai ser importante para outra pessoa. E aí, tem um outro pedaço dessa história que é entender quem é essa outra pessoa. Porque quando você vai na festa puxar alguém para contar, você não vai contar para a pessoa que não se importa com aquilo. Você vai contar para a pessoa que se importa. Então, muitas vezes nós temos dificuldade de vender, né? A gente tem dificuldade, a gente tem essa autoconsciência e a gente se breca porque a gente está tentando falar com a festa inteira. A gente está tentando falar com a festa inteira daquele assunto. Mas vamos combinar que só tem uns 3 ali que são parecidos com você naquela festa? Então, assim, por que você vai falar com a festa inteira? E aí, se eu for falar com aquele meu tio, que não tá nem aí, que nem televisão ele tem, só assiste futebol, não tem televisão porque ele gosta de ir no bar, assistir com os amigos dele. E aí eu vou ficar falando, vou lá chamar esse tio meu para contar sobre uma série histórica de viagem do tempo, feminista, não sei o que lá. Gente, o cara vai ficar com uma cara de paisagem pra mim, né? Tipo, por que ela tá falando disso comigo? E aí vai ficar até tentando mudar de assunto. Por que tá ali? Vai tentar ficar saindo da conversa. E aí eu vou ficar super autoconsciente mesmo, né? Porque eu vou começar a perceber a linguagem dele, né? Ixi, a minha comunicação não tá chegando, não tá fazendo sentido, não tá conectando isso aqui. Então, a gente precisa parar de vender pra pessoa errada. A gente precisa parar de vender para a pessoa errada, porque isso vai reforçar qualquer trava que a gente tenha. Qualquer trava que a gente tenha vai ser reforçada em função disso. Então, tem esse alinhamento do que eu faço e de como isso transforma. Tem entender quem é essa pessoa certa, né? Agora, tem a questão do preço, né? Que é uma questão que a Zulene estava falando lá no começo. Né? A questão de eu conseguir colocar o meu preço ou não. Preço, ele tem duas questões. Uma primeira questão que é uma questão de decisão, de posicionamento. E depende, às vezes, um pouco de coragem. De você ter a coragem de assumir o posicionamento que você quer. E fazer aquela construção. Por quê? Se a pessoa entende que aquilo é importante para ela, né, que aquilo vai trazer um benefício para ela, o preço ele se torna secundário. E ela vai tentar fazer o possível para conseguir isso. Teve um dia desses que a gente estava com um problema aqui em casa, a gente estava mudando um monte de coisa aqui em casa e tinha uma caixa. Nos banheiros, hoje em dia, né, o vaso sanitário tem aquela caixa acoplada, né? E essa caixa acoplada estava com vazamento. E aí precisava resolver o vazamento. E meu marido tinha tentado arrumar de várias formas aquilo e não estava dando certo. E aí ele virou para mim e falou assim, nossa, eu acho que nós vamos ter que trocar tudo isso aqui. E aí ele tava tipo, tava inconformado, porque... Ele tá de férias agora, então ele ia ter que sair, ele ia ter que comprar o conjunto todo novo, ele ia ter que achar um pedreiro, ia ter que marcar um dia pro pedreiro vir aqui fazer, isso tudo ele me explicou. Vai levar 2 dias, porque é um dia pro cara tirar, não sei o que lá pôr, o outro, aí tem que secar, e ele tem que voltar no outro dia pra pôr o piso.
E aí a gente vai ter que gastar para comprar isso, a gente vai ter que gastar com o pedreiro. Ele estava inconformado com essa história, né? Que tipo, vou perder 2 dias das minhas férias. Era essa a história que estava inconformando ele. E aí ele descobriu um lugar aqui na cidade que tem uma lojinha dessas que com o pessoal assim mais... loja antiga, né? Que tá há muito tempo. E ele chegou lá com o cara, ele tirou a caixa acoplada, levou inteira. Ele falou, vou levar inteira, porque eu quero que os caras olhem para eles me ajudarem, né? Porque aí pelo menos se eu tiver que trocar isso aqui, eu tenho certeza que eu tenho que trocar isso aqui. Os caras olharam tudo lá e arrumaram para ele e cobraram dele algo como 10 ou 15 reais, né? Custou 10 ou 15 reais e assim, resolveu naqueles 20 minutos. Ele estava inconformado de pagar 15 reais por aquilo. Ele queria pagar mais e o cara não queria aceitar. E ele queria pagar mais pro cara. Não, deixa eu pagar mais. Por quê? Porque a medida dele era o problema. A medida dele não era aquilo ali. A medida dele era o problema. O cara resolveu para ele um problema de 2 dias. Em 20 minutos, ele queria pagar mais, entendeu? E aí é um caso bem específico, mas eu tô falando assim, ó, o valor estava atrelado ao problema, não estava atrelado à questão em si. Então, a gente quando vai pensar em preço, a gente precisa pensar nesse sentido. E aí é lógico, se você tá vendendo para o seu cliente a borrachinha, se você está vendendo para o teu cliente a especificação do produto, aí é muito difícil você colocar um posicionamento diferenciado de preço, né? Se a pessoa está comprando assim a sua hora especificamente, ela está comprando só a sua hora ou ela está comprando só a sua garrafinha, é difícil, né, você colocar o valor. Agora, se você estiver vendendo uma solução para um problema, então é por isso que eu falei que a gente precisa conhecer a pessoa certa da festa para dar match. Porque a pessoa certa da festa, a gente sabe qual é o problema. A gente sabe que ela tá brigando para resolver o problema faz um tempo. E a gente vai ajudar ela a resolver mais rápido, melhor, com mais cuidado, com mais empatia, com mais amorosidade, com mais qualidade. A gente vai além do que ela estava esperando. E aí eu ia pegar a garrafa aqui para beber e essa garrafa foi um bom exemplo, né? Não é merchan isso, não vou nem mostrar a marca. Mas essa garrafa d'água, vocês estão vendo que ela é bem grandona, né? O preço dela é quase 200 reais, né? Nossa, Gima, 200 reais por uma garrafa? Gente, eu paguei e pagava de novo 3 vezes, entendeu? Porque essa garrafa me resolveu a vida de um jeito que ela é perfeita. Eu não tenho reclamações, né? Ela guarda água gelada, eu já deixei ela no carro com sol a pino em cima, vou pegar, tá gelada. Ela é 750 ml para uma pessoa que bebe água como eu. Já fiz protocolo Coimbra, que eu tinha que tomar 3 litros de água por dia. Então, 750 ml é lindo. Ela tem um negocinho para eu segurar aqui, que eu tô carregando um monte de coisa, eu levo ela junto para tudo quanto é lugar. Enfim, ela é maravilhosa. Por isso que eu paguei 200 reais nela. Eu conseguia comprar uma garrafa térmica de água por 60. Eu conseguia. Mas assim, essa resolvia o meu problema de uma forma muito mais ampla e mais profunda. E é aí que está o X da questão. Em como que a gente entende para resolver esse problema. E aí o preço é secundário. E se a pessoa não entende, né, o teu posicionamento de preço, você precisa se questionar. E aí, Zu, eu acho que essa conversa, né, porque a Zulene que trouxe isso aqui, eu acho que a gente precisa olhar se essa é a pessoa certa. E a pandemia, né, essa quarentena que a gente tá, ela trouxe uma coisa muito interessante, que é assim, todos os negócios hoje em dia estão conseguindo, ou estão tendo a possibilidade de ter uma perna digital. Mesmo as empresas que são presenciais, elas estão conseguindo se reinventar para ter uma perna digital. Porque às vezes eu posso falar assim, mas Gi, eu moro aqui numa cidadezinha pequena, não sei aonde, não sei o que lá, eu não moro em São Paulo, capital.
né? Em São Paulo, capital, tudo dá certo. Qualquer posicionamento dá certo, etc e tal. E tô pegando o exemplo de São Paulo, porque realmente, né? São Paulo a gente vê umas coisas, fala, nossa, será que isso, como isso seria em outra cidade? Mas hoje em dia, a hora que a gente pensa no digital, a gente tem mais chance de utilizar esse Tinder do empreendedorismo que eu falei, né, que são as plataformas todas, para a gente achar essa pessoa que dá match, entendeu? Para a gente achar essa pessoa que dá match. E quando a gente acha, às vezes a pessoa até ela entende que seu produto não é barato, mas ela entende que vai resolver e aí ela paga, né? Como alguém, por exemplo, que tem doença autoimune, eu sei o que eu já gastei com tratamento de saúde, né? Porque às vezes é aquela coisa assim, tá bom, não é barato, mas eu pesquisei muito e aí essa pessoa aqui eu acho que vai resolver meu problema. E aí qual que é o preço de resolver um problema, né? Qual que é o preço de resolver um problema? Então, só que assim, resolver um problema, para você saber qual é o problema que você resolve, você precisa ter muita clareza do teu produto, do teu serviço, da tua marca, do que é o que você faz. E aí, de novo, se você não tem, entra na aula à noite. Entra na aula do YouTube hoje à noite, porque aí eu vou dar alguns passos, algumas coisas que você precisa levar em consideração, ou melhor, quais são as coisas que você precisa levar em consideração para conseguir encontrar essa clareza, né? Então, nessa aula eu vou falar mais assim, quais são as técnicas que você precisa usar, quais são as coisas que você precisa levar em consideração. Vou te dar um método, vou te dar um passo a passo, né? Inclusive, ontem eu fiz uma repostagem aqui da Manu, que estava assistindo a live, falando assim, nossa, se na live foi assim, né? E ela estava com um caderno cheio de anotação, né? Na live talvez você não esteja com um caderno hoje à noite pega o caderno, né? Que eu acho que talvez tenha alguns insights para vocês. Então, e aí agora sim, até queria ouvir de vocês, né? O que vocês têm a dizer sobre essa conversa que a gente está tendo. Vocês se veem nesse lugar? Ou dessa timidez, ou dessa autoconsciência? Vocês sentem essa dificuldade em vender? E vocês têm ou não essa clareza? Como que é isso? Entendeu? E a Azul tá falando que já se inscreveu, né? Deixa eu tomar agora um golinho de água aqui que tá seca. E a Sabrina, eu vi ela falando aqui agora há pouco sobre a... Peraí que eu tô voltando aqui. Ela tá falando das histórias, né? Da gente se conectar com a questão das histórias. E quando a gente tá na nossa vida do dia a dia, a gente faz isso, né? Quando a gente chama a pessoa, como o exemplo que eu dei, no canto para falar sobre o seriado que ela precisa assistir, ou o livro que ela precisa ler, ou o que quer que seja, a gente vai contar a história daquilo, né? Então, realmente, se a gente usar, né, dessa ferramenta, de ser assim natural, né, na nossa fala, na nossa forma de colocar aquela questão, quanto mais a gente fizer isso, melhor, né? Então, tô lendo aqui que a Sabrina tá falando. Não falamos com todos e temos que ter essa consciência. Exatamente. Por favor, não vá vender seriado pro seu tio que só gosta de ver futebol no bar, né? Para ele, você tem que falar de futebol. E tá tudo certo. A gente não precisa achar que todo mundo precisa ser da mesma forma, né? Ou precisa se adequar a alguma forma de falar. A Azul tá falando, eu me sinto insegura, daí eu dou um preço mais baixo para não perder o cliente. Quando eu vejo, eu cobrei um preço baixo. Zul, eu acho que para essa questão, e assim, eu estou levando em consideração que você já fez o Conecta, então você tem clareza, né? Você tem clareza
da tua mensagem, você tem clareza de todas essas questões, inclusive está falando aqui porque você tem clareza, a gente precisa aí ter uma dose de coragem para fazer a apropriação disso. E aí eu vou falar um método, vocês me desculpam que eu vou falar palavrão, tá? Mas eu vou falar um método, Zu, que funciona muito bem, que é o seguinte. Você aperta um botãozinho que chama foda-se, tá? Você aperta um botãozinho que chama foda-se. E eu tô falando isso pra você que já sabe tudo isso, tá? Não vá apertar esse botão se você tá perdido, porque aí a chance de você fazer besteira é maior. Mas se você tem clareza, se você sabe qual é o produto, se você sabe o que você entrega, se você sabe tudo isso, se você sabe que vale, se você sabe que resolve o problema, se você sabe que a pessoa fica feliz depois, então você tem que apertar o foda-se. E aí, apertar o foda-se pra quê? Pra tua própria insegurança, pra tua própria autocrítica. E aí, a comunicação digital, ela é linda pra isso, tá? A comunicação digital, ela é linda pra isso. E porque às vezes eu sinto que quando você tá no tete-a-tete com a pessoa é mais complicado. Quando você tá no tete-a-tete, a pessoa faz aquela carinha de gatinho do Shrek pra você, né? E aí você precisa ter mais, né, estrutura pra aguentar a carinha do gatinho do Shrek. Mas no WhatsApp, por exemplo, é a coisa mais linda do mundo. Porque existe uma resposta que é a seguinte. A hora que a pessoa vira e fala pra você assim, olha, tá muito caro, eu não consigo agora, você pode falar pra ela assim, tranquilo, eu entendo. A hora que for o seu momento, você entra em contato comigo de novo e eu vou estar aqui para te ajudar. Essa é a resposta. Existe uma outra possibilidade de resposta que vai depender do seu caso, que é a seguinte: existe algum plano de pagamento que tornaria isso possível para você? Essa é uma outra resposta. Existe algum plano de pagamento que tornaria isso possível e viável para você? E se a pessoa te fizer uma proposta que dá, porque ela pode falar assim, eu preciso pagar em 48 vezes, e aí de R$10, e aí você pode falar, bom, não, pra mim não dá, né? Mas se ela te fizer uma proposta que é viável pra você, beleza, tá resolvido. Agora, se ela fizer uma proposta que não é viável pra você, você fala pra ela, olha, realmente não é viável pro meu modelo de negócio, não é viável esse tipo essa forma de pagamento, mas fica tranquilo, fica tranquila, quando chegar o momento e você puder, eu tô aqui para te ajudar. Fico à tua disposição, né? E aí, isso que a Sabrina tá falando é muito importante. A resposta tem que estar pronta, né? A resposta tem que estar pronta. Se precisar, você tem que anotar esse roteiro. E existe uma terceira questão, tá? Um terceiro caminho nessa história aí, que é você virar para a pessoa, falar o preço para a pessoa e ela virar para você, Zu, presta atenção, que se isso estiver acontecendo, presta atenção. E ela virar para você e falar assim, nossa, mas tá caro, hein? Nossa, mas tá caro. Ou ela virar para você e falar assim, nossa, mas fulano da Silva cobra 1/3 disso, metade disso. Se a pessoa falar isso para você, ela não deu match. Ela não deu match. Por quê? Ela não está entendendo que o teu produto vai resolver a situação dela. Ela não está conectando o produto com o problema, tá? Então, não deu match. E isso pode estar acontecendo por 2 motivos. O primeiro motivo, que assim, se você tá tudo ok, o primeiro motivo não é para ela. Ela não é o teu cliente ideal. Ela é teu tio do futebol no bar, não é para ela. O segundo motivo você não está conseguindo comunicar com clareza a questão e ela não entendeu. Que não é o seu caso, Zu, porque você já fez o Conecta, você já trabalhou pra caramba a tua mensagem e ela tá muito mais clara, né? Já revisamos isso e tal, então não é o seu caso. Mas assim, como tem gente aqui de todos os lugares, né? Se isso tá acontecendo com você, você tem que olhar para essas 2 possibilidades. Ou a pessoa não é o teu cliente ideal, né? Não deu match, tá tudo bem, porque se você fosse atender ela, provavelmente ia ser problema, principalmente se você é prestador de serviços, tá? Se você é prestador de serviços, corre, porque é só problema esse tipo de coisa. Produto é um pouco mais fácil, porque acaba ali, né? Ou
você não está tendo essa comunicação clara. E aí vem para a aula de hoje à noite, que você vai aprender um pouco melhor como trazer clareza para essa comunicação. Mas esses scriptzinhos que eu dei aqui, eles precisam estar anotados em algum lugar e a gente precisa internalizá-los. A gente precisa entender que se a pessoa não quiser comprar da gente, tá tudo bem. Se a pessoa não quiser comprar da gente, tá tudo bem. E, gente, eu tô falando isso e é uma construção, tá? É uma construção que no começo ela é mais difícil. Por que no começo ela é mais difícil? Porque você está precisando faturar. No começo é mais difícil porque você está precisando faturar. Qualquer cliente que entra, você está dando graças a Deus. Só que se você não colocar um posicionamento desde o começo, você vai construir o negócio errado. Você vai construir o negócio errado. E a hora que você estiver faturando legal, você vai estar cheio de cliente errado. Você vai dar cheio de cliente que te dá problema. Você vai estar cheio de pessoas que fazem você chegar na tua casa depois de um dia de trabalho exausto e descontente com o teu trabalho. Então, para que construir isso? É melhor ter uma estamina no sentido de força, de energia vital para segurar a onda, porque isso não é 100 metros rasos, não. Isso é maratona de 42 quilômetros. Entendeu? Isso aqui é Ironman. Isso aqui, empreender, ter um projeto, é longo prazo, é médio prazo, é longo prazo. Então é melhor ter essa estamina no começo para construir essa questão. E aí a Zu tá falando, Gia, eu penso que o problema sou eu. Nesse sentido, realmente é, Zu. Realmente é. Mas olha que lindo. Se o problema é você, tá na tua mão. Se o problema é você, tem algo a ser feito. Olha que lindo perceber isso, né? Se eu sou a questão, se é algo que eu posso mudar, tá na minha mão. Tá na minha mão fazer isso. E é uma construção. É uma construção, né? Anteontem vocês estavam brincando do meu lema de refinar, né? Que eu vivo falando tem que refinar, tem que refinar, tem que refinar. Meu outro lema é uma construção. É um processo. É uma construção. É um processo. E a gente precisa entrar nesse processo. E ir fazendo esses passos. E criando essa apropriação, né? E andando com isso. E aí, Zu, me lembra de falar com você do grupo de supervisão do Conecta, tá? Pra gente fazer esse processo continuado. Que eu acho que vai ser bem interessante para você. Para você e para todo mundo. A Sabrina mesmo que tá aqui já tá no grupo de supervisão, né, Sá? Então, para a gente ter esse acompanhamento continuado. Porque essas coisas da síndrome do impostor, da gente sentir que não é bom o suficiente, da gente não conseguir se posicionar, isso são trabalhos muito profundos que a gente tem que fazer a vida inteira, né? São trabalhos de apropriação por camadas que a gente vai fazendo a vida inteira. E aí, de novo, é uma construção, né? É um processo, tá tudo certo, né? Pior seria se não estivéssemos no processo, né? Se não tivéssemos andado nada. E aí, você, por exemplo, já andou muito. Fala comigo pelo WhatsApp que eu vou te falar como entrar, tá bom? É só para ex-aluno, esse grupo de supervisão, tá? E aí, me chama no WhatsApp que a gente conversa, eu te explico certinho. Então, gente, acho que essa era a conversa de hoje, para a gente falar, então, sobre essas questões todas que a gente precisa para vender, mesmo se a gente for tímido, tiver vergonha, né? Então, basicamente, o resumo da ópera a gente precisa ter a empolgação do seriado que a gente amou e a gente precisa encontrar aquele primo parecido com a gente. O resumo da ópera é isso aí, entendeu? Por exemplo, na minha família, minha querida Mayumi, que tá aqui, seria essa, né? Mayumi, vem aqui, preciso te falar do filme que eu assisti, que você vai adorar. Então é isso, você precisa ter a empolgação pela solução, pelo produto, pelo problema, e aí você precisa achar aquela pessoa parecida com você para você contar para ela. E aí a conversa flui de um outro jeito. Então, amanhã eu tô aqui de novo às 11. Eu me comprometi de live todos os dias essa semana às 11 da manhã. Então amanhã tô aqui de novo às 11. Ficarei muito feliz se vocês vierem aqui tomar um cafezinho.
Aí conto a história do copinho do café, que é outra história para contar para vocês. A garrafa e o copinho, duas marcas diferentes. E hoje à noite, às 8 da noite, eu espero vocês no YouTube pra gente falar disso de uma forma mais organizada, processual, com passo a passo para você anotar. Se você ainda não se inscreveu, o link tá aqui na minha bio para você receber o link da aula, tá? Do YouTube. Então é isso. A gente se vê mais tarde, às 8 da noite no YouTube, ou aqui amanhã, de novo, às 11 da manhã. Beijo grande, gente. Ótima quarta-feira para vocês e